Boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é termoquímica. A termoquímica, ela é o ramo da química que estuda a conversão de energia química em energia térmica, que é o calor. Então, é a parte da química que estuda os fenômenos relacionados com absorção e liberação de calor em um processo químico. Nós temos vários exemplos do nosso dia a dia que representam processos que liberam calor e processos que absorvem calor. Então, por exemplo, a queima de fósforo, ela é acompanhado pelo surgimento de uma chama, né? Nós chamamos também de fogo. Essa reação é uma reação que libera calor. Já a fotossíntese é uma reação que ocorre com a absorção de calor. Então, as plantas, elas necessitam absorver calor da luz do sol para que ela realize a fotossíntese e, a partir da fotossíntese, ela produz o seu alimento. O processo de congelamento da água e também do derretimento da água, apesar de não ser um processo químico, mas é um bom exemplo de processos que ocorre com absorção de calor, no caso do derretimento do gelo, ou com liberação de calor, no caso da formação do gelo. E as nossas mitocôndrias são pequenos fornos, né, que nós temos nas nossas células. Elas pegam o açúcar que nós ingerimos, né, a glicose, e transforma isso em calor. Então, são exemplos de reações que liberam calor. Neste caso, esse calor liberado mantém o nosso corpo na temperatura ideal para o funcionamento dele. Para a gente dar sequência, nós temos que diferenciar duas grandezas físicas muito importantes. Uma é o calor e outra a temperatura. A temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Então nós temos um objeto, por exemplo, e esse objeto ela tem as suas partículas e suas partículas podem estar com bastante movimento ou com pouco movimento. Então, quando nós temos um objeto, um corpo, né, que possui partículas com bastante movimento, ou seja, com bastante energia cinética, esse corpo ele vai apresentar uma temperatura maior do que aquele que tem menos movimento das suas partículas. Para se medir temperatura, nós usamos um termômetro. Então, o termômetro mede temperatura, não mede calor. O calor é a transferência de energia térmica de um sistema para o outro, tá? Então, a gente pode ter temperatura, a gente pode medir a temperatura de um corpo, né? Mas não necessariamente ter calor. Então, se eu pego dois objetos, eles estão na mesma temperatura, e eu coloco um do lado do outro, não vai haver transferência de energia, então não há calor, tá? Agora, se eu pego um objeto com uma temperatura x e um outro objeto com uma temperatura y menor que o x, vai ser transferido energia térmica do objeto mais quente para o objeto menos quente. Aí sim, nós temos a existência de calor. A unidade de temperatura que a gente usa normalmente é o grau Celsius. Também temos o grau Fahrenheit e o Kelvin, que é a temperatura absoluta. No caso de calor, nós temos o Joule e a caloria, principalmente. Como que nós fazemos para medir calor? O calor ele é medido utilizando-se um equipamento que nós chamamos de calorímetro. Então, o calorímetro, você, por exemplo, coloca um objeto, uma reação química, né, para acontecer dentro desse compartimento que é isolado, né, ele não permite transferência de calor do meio interno para o meio externo. E conforme a reação química ocorre, nós temos uma variação de temperatura. Um outro exemplo também que pode ser dado para o uso do calorímetro, de uma forma bem simples para o entendimento, é adicionando água a duas temperaturas diferentes dentro do calorímetro. Então, se eu pego 100 gramas de água, coloco dentro do calorímetro, essa água está a 50 graus.
e também adiciono 100 gramas de água, junto com outros 100 gramas já existente, só que numa temperatura menor, vai haver uma transferência de calor da água de maior temperatura para a quantidade de água de menor temperatura. Então esse termômetro ele vai indicar essa variação de temperatura e a partir dessa variação de temperatura, a temperatura final, né, dessa mistura, nós podemos calcular o calor que foi transferido usando-se aquela forma bastante conhecida da física, né, que é o Q-macete. Tá? Agora, na química, a gente não utiliza esta fórmula de forma direta para se calcular calor. A gente vai verificar outras formas de se medir calor. Em química também nós chamamos calor de entalpia. Então, a partir de agora, eu não vou mais falar calor, vou falar entalpia. O que seria a entalpia? A entalpia é a medida do calor, então é o equivalente, né? Entalpia e calor são duas palavras que são equivalentes. Mas por que a gente usa entalpia? Porque a entalpia é o calor de um sistema quando ele é medido a pressão constante. Então, quando a medida do calor ela é realizada sob pressão constante, nós chamamos esse calor de entalpia. Não é possível calcular a entalpia instantânea absoluta de um certo sistema. Então você não consegue pegar um objeto e falar qual é a entalpia desse objeto. Não é possível. Nós conseguimos apenas calcular a variação de entalpia. E a variação de entalpia nós representamos como ΔH. Então, na termoquímica, nós vamos ver diferentes formas de se determinar o valor de ΔH. Então, as reações químicas, elas são o objeto de estudo da termoquímica. Como que a gente faz para calcular a entalpia de uma reação química? As reações químicas, elas são formadas pelos reagentes e esses reagentes se transformam em produtos. Então, a entalpia, ela é uma função de estado. Por que ela é uma função de estado? Porque ela depende de um ponto inicial, né, e de um ponto final. Então, a diferença de energia do ponto inicial para o ponto final é o que a gente utiliza para calcular a entalpia de uma reação. O início da reação são os reagentes e o final de uma reação é a formação de produtos. Então, a gente vai tomar isso como referência. O início da reação é quando eu tenho o reagente, o final da reação é quando nós temos os produtos. Então, o ΔH de uma reação química ela é dada pela entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes. Então, o ΔH é a variação de entalpia, esse H com P é a soma total das entalpias dos produtos de uma reação e o H com esse R na frente é a soma total, né, o total das entalpias dos reagentes de uma reação. Então, quando a gente conhece a entalpia total dos produtos de uma reação e nós subtraímos o total das entalpias dos reagentes da reação química, nós podemos calcular a variação de entalpia da reação.